Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura fala de 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abidênago, que são jogados numa fornalha por transgredirem a ordem do rei Nabucodonosor de adorar uma estátua de ouro. É um trecho do livro de Daniel. O essencial nesta história é a palavra que eles dão ao rei. Deus tem poder de nos livrar do fogo ardente. Tem poder de nos livrar de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, não prestaremos culto a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A fidelidade daqueles jovens é absoluta, porque eles não obedecem a Deus com a condição de que Deus vá protegê-los. Eles estão dispostos a sofrer a morte, mesmo que Deus não envie um anjo para libertá-los do fogo. Deus enviou o anjo. Eles não foram queimados. E o rei Nabucodonosor deu glória a Deus, ao Deus daqueles jovens, e aqueles jovens que tiveram a coragem de transgredir a ordem do rei para não servir a outros deuses, a não ser ao Deus deles, o Deus de Israel. Quando exigimos alguma coisa de alguém, é comum que a pessoa pergunte: será que Deus vai me proteger se eu obedecer às leis dele? Se eu deixar de trabalhar no domingo, será que Deus vai me prover do necessário na segunda-feira? Se eu deixar de me operar para não ter filhos, será que Deus vai me dar o sustento para os outros filhos que eu tiver? O médico me disse que eu tenho que fazer aborto, senão eu vou morrer. E se eu não fizer aborto, será que Deus vai preservar a minha vida? Essas perguntas são perguntas de quem não tem fé. Quando a nossa fidelidade e o nosso amor a Deus são totais, importa pouco saber o que vai acontecer depois. O que importa é que eu quero ser fiel e obediente até a morte. Deus tem poder de me livrar das doenças, das perseguições, até da morte, mas o que Deus vai nos dar com absoluta certeza é o céu. Diante do céu que Ele preparou para nós, tudo que Ele quiser que nós soframos aqui é pouco. Por isso, renovemos as promessas do nosso batismo para não pormos condições a Deus na hora de obedecermos a Ele e de sermos fiéis às suas leis. O Evangelho fala hoje de um diálogo entre Jesus e os judeus, em que Jesus diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus faz um jogo entre as palavras filho e escravo, porque antigamente a palavra filho também queria dizer livre. Na casa havia os filhos, que eram livres, e os escravos, que não tinham liberdade. Os filhos eram herdeiros, os escravos não. Os filhos permaneciam na casa para sempre, os escravos nem sempre. Jesus fala aos judeus como a escravos que Ele quer libertar, quer tornar livres, ou seja, tornar filhos. Jesus é filho de Deus por natureza. Ele quer que os outros, a quem Ele se dirige, se tornem filhos de Deus por adoção, mas eles têm que se libertar da pior das escravidões, que é o pecado. E para a libertação do pecado, Jesus traz a verdade. A verdade ilumina, incomoda, põe às claras o pecado, acusa, mas liberta. Os interlocutores de Jesus, embora digam que são descendentes de Abraão e que são filhos de Deus, eles não fazem as obras de Abraão, que é crer. Pelo contrário, eles querem matar Jesus. Isso Abraão não fez. E se fossem filhos de Deus, amariam Jesus, porque Jesus saiu de Deus e dele vem. Jesus não veio por si mesmo, mas foi Deus Pai que o enviou. Afinal, se aqueles judeus não são filhos nem de Abraão nem de Deus, quem é o pai deles? 2 vezes neste trecho Jesus diz: vós fazeis as obras do vosso Pai. Quem é este Pai?
Poucos versículos depois, ele vai dizer: vosso pai é o diabo, e vós sois dele. Que é o diabo? É o mentiroso, o pai da mentira e o homicida desde o princípio. Ao diabo pertence a mentira, que não liberta, mas escraviza, e a morte. Jesus quer nos libertar do diabo, por isso ele quer que sejamos verazes e que tenhamos a vida. Mas há escravos que não querem deixar a escravidão, e por eles, o que Jesus pode fazer? Que não sejamos nós, que nós desejemos a liberdade, que nós abracemos a verdade, que nós sejamos verdadeiramente filhos de Deus, crendo em Deus e nos guiando pela luz, porque nós não somos da noite nem das trevas. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.